Perfeito. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Mário. Boa noite, Gabriel. Eu sou o Bruno. Estamos aqui mais uma palestra do Instituto IRI. Estamos recebendo agora o Mário, que ele é doutorando em Direito pela UFPA, né, com ênfase em Ética e Filosofia do Direito. Ele é mestre em Direito, com ênfase em Ética e Filosofia do Direito, também pela UFPA. Ele coordena o grupo de estudo de bioética e direito à vida vinculado ao grupo de pesquisa Tradição e Lei Natural, que é coordenado pelo professor Vitor Salles, que eu tive a oportunidade de também conhecer. Então, é uma alegria recebê-lo e falaremos hoje, especificamente, sobre bens básicos, moralidade e dignidade da pessoa humana. Gostaria de agradecer, principalmente ao Mário, também deixar registrado também o agradecimento ao professor Vitor por ter feito essa ponte, né, entre nós. E também convidar os outros que não conhecem eventualmente o IRI a conhecer o nosso canal e deixar registrado aqui que ficamos muito gratos de receber pela primeira vez alguém lá da UFPA. Então, passo a palavra para trás. Boa noite, pessoal. Então, qualquer dúvida, as perguntas que forem surgindo ao longo da palestra, vocês podem deixar aí no chat, que logo ao final a gente vai nós iremos endereçá-las ao professor Mário. Com relação aos certificados, só quem quiser pedir também no chat, que nós depois iremos providenciar. Agora eu já vou me dirigindo ao professor Mário perguntando quem é a pessoa humana, que dignidade ela tem, né? De onde vem essa dignidade e que direitos ela tem, que se fundamentam esses direitos. Acho que é isso que vai tratar hoje na palestra. E última coisa, um prazer, professor. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. O prazer é meu, na realidade. Fico muito contente com o convite que foi feito. Estou conhecendo agora mais profundamente o Instituto. Parabéns pela iniciativa. Eu espero que, de alguma forma, essa palestra, cujo tema é a teoria da lei natural de Tomás de Aquino e perpassa por essas perguntas que você colocou, possa ajudar didaticamente quem estiver nos assistindo. Eu diria a você que você tem razão. Certamente, a questão dos direitos humanos, de quem é a pessoa humana, e você fez a pergunta correta, não que a pergunta o que é esteja equivocada, mas a pergunta quem, nós vamos ver mais à frente, eu posso tratar disso, ela é mais precisa. E qual a relação disso tudo com a dignidade humana? No final das contas, todos esses pontos nos leva, se nós quisermos entender luz da melhor maneira possível, a teoria da lei natural na sua melhor versão, penso eu, que é a versão de Tomás de Aquino. À luz da interpretação feita pela chamada nova escola da lei natural, né? Coordenada por Germain Griset, John Finnis e companhia. Eu deixo claro, desde já, que não tenho a pretensão de reproduzir tudo o que Finnis e companhia dizem. Eu não sou um estudioso propriamente do pensamento de John Finnis. Ele é certamente um referencial para o meu referencial teórico, que é Tomás de Aquino. Então, até nos escritos que eu tenho, muitos dos quais são com o professor Vitor, eu gostaria de agradecer pela ponte feita, o professor Vitor Salles Pinheiro, é meu orientador, foi meu orientador no TCC, foi meu orientador no mestrado, é meu orientador no doutorado. Nós estaremos lançando ainda esse ano um livro chamado A Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Vida, estudos de filosofia, bioética e direito, que na realidade é organizado por nós dois, traz uma coletânea de artigos, traduções de John Finnis, traduções de Robert P. George, traduções de Christoph Tollefsen, artigos em coautoria minha, dele, do nosso grupo de pesquisa aqui em Belém do Pará, que é o grupo Tradição da Lei Natural. Então, eu agradeço o professor Vitor, eu não poderia deixar de agradecer, o Vitor é um irmão que a vida me deu, querido, e fazendo essa ponte, eu diria a vocês o seguinte: normalmente, o ideal para que nós possamos entender o que é a lei natural, o que são direitos humanos, é começar fazendo a pergunta que foi feita por você, Gabriel, que foi colocada pelo Bruno também no WhatsApp:
o que é a pessoa humana, quem é a pessoa humana, o que é a dignidade. Eu propus que nós fizéssemos o inverso hoje. Vou fazer um experimento, que talvez não seja o mais didático. Mas nós vamos entender primeiro, talvez, o que são os direitos humanos. E depois, qual a relação dos direitos humanos com a teoria da lei natural, com a dignidade da pessoa humana, etc. Vejam, diferentemente do que se costuma imaginar, a teoria da lei natural, mas precisamente a tradição da lei natural, não é uma inovação cristã, não é uma construção do cristianismo. A tradição da lei natural, ela tem ali o seu início intenso, vamos dizer, já com Sócrates, Platão, Aristóteles. Os estoicos desenvolvem aspectos importantes do núcleo duro, vamos dizer assim, dessa tradição. Os juristas romanos bebem disso. Agostinho é um herdeiro disso. E Tomás de Aquino vai ser o grande herdeiro de todo esse conjunto de pensamentos que vinham sendo delineados. Ele é certamente o ápice, momento então que uma teoria propriamente da lei natural se desenvolve, há um pensamento ordenado, sistematicamente bem organizado. E o ponto de partida de Tomás de Aquino é muito simples. Toda a conduta humana está orientada a um ou mais bens, fins, propósitos que existem por conta de diferentes razões, por conta de diferentes motivos. O médico almeja a saúde, o assaltante almeja o assalto, o estuprador, o estupro, infelizmente, o estrategista visa a vitória, e assim por diante. Esse, inclusive, é o início, veja que o ponto de partida de Tomás de Aquino é Aristóteles, é o início da ética Nicômaco, quando Aristóteles começa a falar sobre o que é bem, sobre o que a arte visa, toda a ciência visa, todo comportamento visa. Mas Tomás de Aquino vai nos dizer o seguinte: olha, existem certos bens que são especiais, são bens últimos ou primeiros, que contemporaneamente são chamados de bens básicos, bens reais, bens fundamentais. O que são? O que são esses bens? São fins constitutivos dos nossos atos que, uma vez intelectualmente apreendidos, não demandam nenhum processo posterior de explanação ou de demonstração do seu benefício intrínseco para o ser humano. Por exemplo, quando nós entendemos que a vida é o contrário da morte, nada mais é necessário para que nós compreendamos o benefício intrínseco do bem básico de Tomás de Aquino, que é a vida. Quando nós compreendemos que o conhecimento é antitético à ignorância, nada mais é necessário para que nós possamos compreender o benefício intrínseco que é conhecer. Quando nós entendemos que a sociabilidade consiste em um propósito cujo fundamento é a paz, nada mais é necessário para nós entendermos que a sociabilidade é um bem básico. E não é diferente com outros bens. Há uma discussão de quais seriam os bens reconhecidos, básicos, reconhecidos por Tomás de Aquino. John Finnis tem uma lista própria, onde ele fala do matrimônio, que Tomás de Aquino reconheceu, onde ele fala como bem básico, onde ele fala da razoabilidade prática, nada mais é do que respeitar os bens básicos, que Tomás de Aquino chama de prudência, às vezes também de razoabilidade prática. Outros autores, como Germain Griset, têm uma lista um pouquinho diferente. Robert P. George segue a lista de John Finnis. Há uma discussão se o trabalho é ou não bem básico. Então, vejam, não vou discutir aqui quais são os bens básicos. O que nos interessa é que Tomás de Aquino não oferece uma lista exaustiva de quais são esses bens básicos, estes fins em si mesmos, esses benefícios intrínsecos. Mas nós devemos considerar pelo menos 6, eu diria. A vida, o conhecimento, o matrimônio, e aqui há muita polêmica, a sociabilidade, entendo a sociabilidade como paz, como harmonia, a razoabilidade prática, que seria o respeito pelos demais bens básicos, é um bem básico que exige que eu respeite os outros bens, e a religião, que está condicionada à existência de Deus. Se Deus existe de fato, e Tomás de Aquino não tinha dúvida disso, então, necessariamente, a religião é também um bem básico. Certo? O que eu estou dizendo para vocês é muito simples. Olha, existem certos propósitos que são sempre benéficos. Eu vou propor uma analogia que eu devo ao chamado Gomes Lobo. O professor Gomes Lobo diz o seguinte, para eu tentar ser um pouco mais claro, nós não ficarmos tanto na abstração. Ele não diz nesses termos, eu vou tentar colocar de uma forma semelhante.
Quando nós nascemos, o nosso corpo ele compõe aproximadamente 90% de água. E até o fim da nossa vida, a maior parte do nosso corpo é feita de água. Nós vamos envelhecendo e nós vamos desidratando, nós vamos secando, literalmente. Mas sempre vai ser assim. 50%, 60%, 70% do nosso corpo é água. Mas nós sabemos que tudo em excesso faz mal. Muito embora a água seja um benefício intrínseco para o nosso corpo. E em certas situações, se nós tomarmos uma água contaminada, nós vamos passar mal. Se nós tomarmos muita água, nós vamos passar mal. Mas é a água em si que faz mal para o corpo humano? É claro que não. É o que se atrela à água. É o excesso, é a contaminação. Não é diferente com os bens básicos. Alguém poderia dizer, como a vida é um bem básico, se pessoas se suicidam? Não. Pessoas se suicidam não porque a vida é ruim, mas porque o que se atrela à vida, a dor, o sofrimento, a angústia, isso sim é ruim. Há sociedades que abandonaram a paz, que abandonaram a sociabilidade e abraçaram a guerra, mas não porque a sociabilidade não é um bem básico, porque escolheram seguir um outro caminho. Então, feita essa analogia, eu diria a vocês o seguinte, onde estão os bens básicos? Eu perguntaria a vocês o seguinte, os bens básicos estão ali, aqui, onde estão os bens? Eles estão dispersos no universo? Eles são como ideias platônicas? Não. Tomás de Aquino vai nos dizer que os bens básicos existem aqui, na nossa mente, a partir de elaborações mentais, que John Finnes vai chamar de princípios práticos. Elaborações mentais que instanciam os bens básicos. E não só os bens básicos, qualquer outro bem. Muitos aqui hoje vieram procurando conhecimento, fizeram uma elaboração mental em busca do conhecimento e deixaram de lado o que era contrário ao conhecimento, a ignorância. Durante essa palestra, alguém irá tomar um copo d'água. Isso também será feito mediante uma elaboração mental, mediante a instanciação de determinado bem, propósito, em um princípio prático, em um princípio que orienta a ação. Então, veja o caminho que nós estamos seguindo. Existem bens, e os bens existem em princípios práticos. Existem bens básicos, e, por sua vez, existirão, diz Tomás de Aquino também, em princípios práticos básicos, ou princípios primeiros, últimos. Quais são esses bens? A vida é para ser perseguida, e tudo que for contrário à vida é para ser evitado. O conhecimento é para ser perseguido, e o que for contrário ao conhecimento é para ser evitado. A sociabilidade é para ser perseguida, o que for contrário à sociabilidade é para ser evitado. A todo instante, quando nós procuramos bens básicos, nós agimos nessa formulação. Isso pode ser feito de forma infinita. O que leva Tomás de Aquino a dizer, vejam, existe um princípio formal, primeiro, da razão prática, que é o seguinte, o bem é para ser feito, e tudo que for contrário ao bem é para ser evitado. Nós sempre, quando agimos, agora mesmo, quando escolho as palavras que irei dizer, tomamos como base este princípio. Nós procuramos um bem e evitamos o que é contrário ao bem. É um princípio formal, auto-evidente, diria Tomás de Aquino. E aqui, vejam, eu não usei a expressão é para ser por um mero capricho linguístico. De forma alguma. Tomás de Aquino não era um poeta. A expressão é para ser significa que os princípios práticos não tratam ainda do que é certo ou do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é justo ou injusto. Vejam que nós não falamos disso ainda. O que foi dito aqui é, nós procuramos os bens básicos e evitamos o que é contrário a esses bens. Quando, então, nós daremos o salto daquilo que é para ser feito e entramos no campo daquilo que deve ser feito? Tomás de Aquino vai nos dizer que, conforme nós amadurecemos e começamos a amar mais intensamente. Parece poético, não? Eu tentarei ser um pouco mais claro. A ideia é o seguinte. Nós conhecemos os bens básicos durante a nossa infância, provavelmente entre 7 e 8 anos de idade. Nós experimentamos esses bens sem nos darmos conta ainda do que são esses bens. E aos poucos,
nós vamos nos deixando envolver pelos bens básicos. Nós, por exemplo, experimentamos a saúde, que é uma manifestação do bem básico da vida, e em seguida nós experimentamos a doença. Nós sentimos empatia pela saúde, mas não sentimos empatia pela doença. Nós sentimos uma empatia pelo conhecimento, mas não sentimos empatia pela ignorância. Até que, em determinado momento, nós entendemos que vale a pena buscar a vida, vale a pena buscar o conhecimento, vale a pena buscar os outros bens básicos. Nós não vamos, ainda muito jovens, entender todos esses bens. E ficamos neste plano do que é para ser feito. Conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos entender o seguinte, que viver neste plano do que é amoral e pré-moral não é suficiente. Nós queremos levar bens básicos ao pai, à mãe, ao irmão. Então, nós damos um salto por amor, porque amar significa querer os bens, querer o benefício de alguém, e o benefício perpassa por bens básicos. E entendemos que, olha, o bem básico da vida deve ser buscado. Para quem? Para a mamãe, para o papai, para o vovô, para a vovó. E a grande consideração de Aquino é o seguinte, mas se nós estivermos livres de distorções intelectuais, o racismo, por exemplo, nós vamos entender que os bens básicos devem ser buscados universalmente. Não só para a mãe, para o pai, para o tio, para a avó, não. Para qualquer semelhante meu. E mais, se nós estivermos livres dessas distorções intelectuais, nós vamos entender que isso é algo evidentemente benéfico. Claro, porque nós viveríamos numa relação de respeito contínuo, de respeito universal. Nós entenderíamos que os bens básicos devem ser perseguidos e tudo que for contrário aos bens básicos deve ser evitado. Veja um preceito que nós chegamos. Antes existem na realidade, os princípios práticos básicos que nos dizem o que é para ser feito. E a partir de determinado momento, conforme nós começamos a amar, e se nós estivermos livres de distorções, nós podemos chegar a um princípio moral supremo de que os bens básicos, todos, devem ser feitos. E tudo que for contrário a eles deve ser evitado. Tomás de Aquino nos diz que isso pode ser entendido de uma outra forma, da seguinte maneira: amarás teu próximo como a ti mesmo. Porque amar, repito, é querer o bem do outro. E o bem, o benefício alheio e próprio, demanda o respeito pelos bens básicos. E aqui nós vamos nos aproximando, parece que não tem nada a ver, dos direitos humanos. Por quê? Porque Tomás de Aquino compreende que, da feita que nós compreendemos este princípio supremo da moralidade, nós podemos, a partir dele, deduzir certos deveres morais, alguns específicos e alguns deveres morais que também são específicos, alguns relativos e alguns absolutos. Vejam qual é a ideia. Há um princípio supremo da moralidade extremamente genérico. Os básicos devem ser perseguidos. O que for contrário a eles deve ser evitado. Em seguida, eles nos dizem, isso aqui pode ser especificado. Como? Bom, a premissa primeira já está dada. Vejam, olha, os bens básicos devem ser perseguidos e tudo que for contrário a eles deve ser evitado. A vida é um bem básico. Logo, a vida deve ser perseguida e o que for contrário à vida deve ser evitado. Matar é contrário à vida. Logo, nós não devemos matar. Nós não devemos roubar, porque violamos a sociabilidade. Nós não devemos mentir, porque violamos o conhecimento. Nós não devemos trair em matrimônio, porque violamos o matrimônio. Nós não devemos impedir a devoção religiosa de quem quer que seja, porque violamos o bem básico da religião. Vejam como nós chegamos aqui a certas normas absolutas, que são pouquíssimas. Existem outras que são relativas e aqui não nos interessa, nós nem teríamos tempo. Toda nação, todo povo, toda comunidade irá abraçar historicamente normas morais distintas. Mas o que Tomás de Aquino propõe é que algumas normas, como essas que eu acabei de dizer, não devem mudar. Não devem ser distintas de lugar para lugar, de tempo em tempo. Ninguém diria que na China o dever de não estuprar é diferente do dever de não estuprar no Brasil. Não é. Existem certas normas morais que são
objetivas, absolutas. Ok. E os direitos? Onde estão? Vejam, a ideia de Tomás de Aquino é o seguinte: onde há um dever objetivamente reconhecido, como o dever de não matar, há também o seu correlativo direito. O direito é aquilo que é devido a alguém. Se a mim é devido não matar, é porque alguém tem o direito de não ser morto. E isso vale. Então, ao lado dos deveres morais absolutos, existem os direitos morais absolutos. O direito moral absoluto de não ser morto por outrem, o direito moral absoluto de não ser enganado pela mentira, o direito moral absoluto de não ser traído, de não ser vítima de um ataque terrorista, o direito moral absoluto de não ser roubado, de não ser furtado, de não ser impedido de exercer a sua religião. A questão é, relacionando com a nossa preocupação, esses deveres morais absolutos são deveres morais, esses deveres morais absolutos e seus correlativos direitos são deveres humanos, são direitos humanos, nos termos que hoje nós falamos? Depende. Se o direito humano for uma mera decisão política, vai depender. Agora, se eu reconhecer que um direito humano é, na realidade, um direito subjetivo, que tem como base o respeito por bens básicos, opa, aí sim. O direito moral absoluto de não ser morto por outro é um direito humano. O direito de não ser enganado é um direito humano. E de ter acesso ao conhecimento, naturalmente. Veja como está tudo logicamente concatenado. E os direitos relativos, morais relativos, também seriam direitos humanos se eles, de fato, forem direitos morais relativos e os direitos humanos não estiverem embrenhados por uma preocupação política pautada no que eu quero, também serão. Vou dar um exemplo de direito para você relativo. Toda criança tem o direito moral de ser alimentada pelos seus pais. Isso é uma decorrência do princípio supremo da moralidade. Só que se o pai e a mãe não tem nada a dar para essa criança, no seu corpo do seu vizinho, isso é um exemplo de John Finnes, ora, esse direito e este dever não poderão ser cumpridos, porque eu estaria violando bens básicos. É um direito relativo. Como é um direito relativo também, e isso pode até trazer alguma polêmica, um dever relativo, a questão que envolve o trabalho infantil pode acontecer de uma comunidade, de uma família muito pobre, só ter acesso à subsistência se a criança trabalhar. Claro que a regra é a criança não deve trabalhar. Mas se pai, mãe e criança estão passando fome, tem um cantinho para fazer alguma plantação, algo assim, e a única forma deles sobreviverem é com a criança ajudando, o direito que a criança tem de não trabalhar será relativizado. Vejam que os direitos absolutos, eles são poucos, mas são importantíssimos. Os deveres são poucos, absolutos, mas importantíssimos. E por quê? Porque, mediante o respeito a cada um desses, nós podemos efetivamente substanciar o mínimo de justiça. Por quê? O que é a justiça? A justiça é dar a cada um o que é seu. Se eu respeito os absolutos morais, se uma comunidade respeita os absolutos morais, então o mínimo de justiça já está sendo respeitado. E se o mínimo de justiça já está sendo respeitado, já está sendo possibilitado também o bem comum. Seja lá como nós formos entendê-lo, a nível instrumental, a nível substancial. Eu queria apenas dizer uma coisa para vocês que eu acabei esquecendo. Os princípios práticos básicos, a vida é para, o conhecimento é para. Tomás de Aquino chama de preceitos de primeira ordem. É como se a lei natural ela tivesse um escalonamento, ou de importância. Ok? Os preceitos de segunda ordem são os absolutos morais. E quais serão os preceitos de terceira ordem? Serão aqueles que somente os sábios podem alcançar. Por exemplo, que nós devemos respeitar os mais velhos. Nós não vamos deduzir isso de nada, não. Isso é algo que, pela experiência, os sábios compreendem. Eu pergunto a vocês o seguinte, então. Qual a relação disso tudo?
com a pessoa humana? Qual é a relação disso tudo com a dignidade da pessoa humana? Eu não sei como o meu tempo está. Caso eu ainda tenha algum tempinho, posso entrar na questão do direito positivo. Tem um tempinho, né, Bruno? Então, se nós respondermos essa pergunta, eu queria apenas deixar claro a vocês o seguinte: o papel do legislador é atentar a esses bens básicos, atentar a esses deveres e direitos absolutos e trazer certa objetividade moral para algo que naturalmente é histórico e cultural, que é o fenômeno jurídico positivo. É claro que de comunidade a comunidade irá violar as normas relativas a tráfico de trânsito, tráfico de veículos, perdão, tráfico de drogas, se é prisão, se não é prisão, se é multa, se não é multa, qual o rito processual, se há prioridade em atendimento diversos, fornecimento de medicação, documento obrigatório. Cada nação vai abraçar esse tipo de situação. A questão, inclusive, do direito da criança de não trabalhar, você sabe bem nos textos contingentes, nos termos históricos, porque é um direito relativo e é um dever relativo por parte dos pais. A lei natural, diferentemente do que é pregado muitas vezes de forma irresponsável, é uma lei extremamente mutável, extremamente flexível, onde mais de uma solução particular pode ser compatível em certo tempo, em certo lugar, com a razoabilidade prática, com respeito pelos bens básicos. Quando eu falo em ser razoável, eu estou dizendo isso a vocês. Respeitar bens básicos. É isso que é ser razoável. Tomás de Aquino, por exemplo, reconhece que a disciplina legal ela deve ser imposta gradualmente. Ele reconhece que certos males, por uma questão de prudência, de razoabilidade, devem ser tolerados. Aos poucos, nós vamos mudando a situação. Ele reconhece que a lei positiva não deve se ocupar dos menores vícios. Nós não estamos falando de uma realidade extremamente rígida, como costuma ser colocado. Não. A lei natural é uma lei da razoabilidade. É uma lei extremamente flexível, mas que não abre mão daquilo que, se violado, irá ferir a justiça, irá ferir a existência do outro. Os bens básicos. A lei natural é o que, portanto? Um conjunto de preceitos práticos, ou seja, relativos à ação e à omissão, cujo conhecimento propicia condutas razoáveis. Isso é a lei natural. Um conjunto de preceitos. Preceitos de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem. Entenda apenas uma coisa. Os preceitos de primeira ordem, eles não deixam de existir pelo fato de nós compreendermos que existem deveres e existem direitos. Na maioria das vezes, nós agimos conforme os princípios de primeira ordem, os princípios práticos básicos. Agora mesmo, provavelmente, a maioria de vocês veio aqui não porque sentia que tinha o dever moral de ouvir o professor Mário falar, não, porque entendem que o bem do conhecimento é algo que vale a pena. Claro que alguém pode ter entendido que é um dever, isso pode acontecer. Mas na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes nós não estamos agindo moralmente. E aqui é a grande pergunta: qual a relação disso tudo com a pessoa humana, com a dignidade da pessoa humana? A relação, eu digo a você, é total. Total. Tomás de Aquino entende o seguinte. Vamos lá. Acredite-se ou não em Deus, o homem é digno porque está dotado, a seu ver, de uma capacidade divina, especificamente divina, ou seja, uma capacidade que Deus também tem, que é a capacidade da racionalidade. O homem é senhor dos seus próprios passos. O homem escolhe o caminho que vai seguir. Ele é capaz de esculpir-se. Ele não é apenas uma realidade pronta e acabada. Ele é o senhor do seu destino. Isso significa que ele é pessoa. Ele é um todo uno racional. Pausa. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Tomás de Aquino adota o conceito de pessoa clássico, desenvolvido por um autor chamado Severino Boécio. Boécio, por sua vez, está inspirado por Tertuliano. Vamos devagar. A palavra pessoa teve, ao longo da história, várias acepções.
denotou personagem dramática, denotou posição social, denotou riqueza, poder. Mas, no século III, nós tivemos pela primeira vez uma acepção ontológica da palavra pessoa. Como assim? Pessoa passou a significar um tipo de ser. Tertuliano escreveu uma obra chamada Adversus Praxian, datada ali de 214, 217. E, fazendo uso de uma técnica interpretativa chamada exegese prosopográfica, e também da sua fé, entendeu que na Bíblia propriamente há três pessoas, há três realidades vivas e inteligentes que estão em diálogo constante: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na existência de um único Deus. Esta é a origem da palavra pessoa. São pessoas divinas. A filosofia posterior fez uso dessa ideia para falar em pessoa humana, exatamente porque há uma característica comum entre os seres divinos, ou os supostos seres divinos, para aqueles que não acreditam em Deus. Seres divinos aqui eu me refiro a seres pessoais. E os seres humanos, a racionalidade. Por isso que a nossa Constituição Federal, saibam ou não disso os constituintes, quando reconhece, lá no artigo 1º, inciso 3º, que é fundamento do Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana, está fazendo uso de uma acepção cuja origem é teológica. Vamos lá. O que aconteceu? Tertuliano não forneceu um conceito, apenas nos disse, olha, pessoa é um tipo de ser. Uma série de autores estudou isso, até que Severino Boécio, no século VI, propôs um conceito, que é o conceito clássico utilizado pela filosofia e pela teologia, e que, às vezes, sem algum sucesso, eu diria, tem sido questionado. Pessoa é uma substância individual de natureza racional. Uma substância é um todo. Aquilo que não é parte de algo, é um todo. É o Bruno, é o Gabriel, é o Mário. Individual porque é distinto de tudo que é certo. Ela é una. Como o Gabriel é diferente do Bruno, o Bruno é diferente do Gabriel e eu sou diferente dos dois. Mas nós três somos um todo, uno. E temos uma terceira característica, a racionalidade. Essa seria a grande marca da pessoa. Tomás de Aquino toma para si este conceito explicitamente e diz, vejam, a pessoa é a razão da lei natural. Vamos entender melhor isso. Porque o ser humano é pessoa, ele pode compreender que existem certos preceitos básicos, certos deveres fundamentais, certas normas de sabedoria. Se ele não fosse pessoa, como um animal irracional, não compreenderia. Aqui está o vínculo. Vejam como é muito interessante. O homem, devido à sua dignidade, a dignidade de existir como pessoa, acha-se pronto para conhecer os preceitos essenciais da lei natural. Os bens básicos, ou os princípios práticos básicos, para ser mais preciso, os deveres e direitos morais relativos e absolutos, e também aqueles preceitos que concernem a sabedoria. Porque o ser humano é digno, ele pode encontrar o que resguarda a sua própria dignidade, que é a lei natural. Aqui está o vínculo. Alguém poderia dizer, mas o fundamento é religioso. Sim, o fundamento de Tomás de Aquino é religioso para a dignidade da pessoa humana. A pessoa não é digna, a seu ver, porque é racional. Ela é digna porque racional que é a imagem de um ser supremo. E vejam, acho que do ponto de vista lógico, nós depois podemos questionar se Deus existe ou não. Tomás de Aquino parece correto. Kant, penso eu, teria uma dificuldade muito grande, diante das críticas que existem hoje, em demonstrar como, do fato de nós sermos seres racionais, simplesmente isso, deriva um valor próprio, uma dignidade. Nós temos aqui um non sequitur. Da premissa não decorre a conclusão. Inclusive, muitos ateus contemporâneos que estudam ateísmo, etc., debatem com apologetas, reconhecem, olha, nós não temos um fundamento racional para
a dignidade da pessoa humana se nós não recorremos à existência de Deus. Deus como um ser supremo, excelente, divino, pronto, acabado, maravilhoso. Não temos. Eu sei que é muita coisa, isso é um panorama geral, mas eu espero de alguma forma ter percorrido esse caminho, deixando claro que a pessoa humana é uma substância individual de natureza racional, é um todo uno racional, que a dignidade da pessoa humana, à luz de Tomás de Aquino, tem um fundamento teológico e que os direitos humanos serão propriamente deveres e direitos morais se estiverem relacionados com bens básicos. Nós tivemos recentemente uma decisão do Parlamento Europeu, não sei se já vigente, tem uma semana, de que o aborto é um direito humano. Opa, dentro da tradição da lei natural, dificilmente isso se encaixa, porque o aborto não é senão uma outra forma de você matar, violando, portanto, o preceito não matar. E o direito do nascituro de não ser morto por outra, que é absoluto. Podem surgir questões como a legítima defesa. Na legítima defesa eu posso me defender? Pode. Tomás de Aquino tem uma resposta para isso. Mas isso ficaria para uma outra palestra, uma outra conversa. Muito bom, muito bom. Eu não sei se eu passei muito do tempo. Não, tá perfeito. O tempo dá tempo do pessoal quiser perguntar, pode perguntar também. Poxa, muito bom, Mário. Eu fiquei aqui, fiz altas anotações, transcendi um pouco aqui na palestra. Bastante filosofia. Mas, Gabriel, alguma pergunta do pessoal? Não sei se o pessoal escreveu no chat. No caso, eu não vi nada aqui no chat, não, mas eu queria perguntar aqui, porque essa ideia que o professor colocou, de que o direito, na verdade, surge de um dever, isso parece que é uma coisa que, de um certo modo, se esqueceu hoje, né? E eu acho que isso tem um pouco a ver com a questão do direito subjetivo, né? As pessoas elas entendem que o direito, na verdade, é uma coisa que a pessoa detém independente de tudo, contra todos, que não pode, de modo algum, ser quebrado, e aí a gente acaba vendo uma sociedade em que as pessoas começam a brigar cada vez mais por causa disso. Inclusive, tem uma palestra do professor Vitor sobre isso, está no YouTube dele. Você acha que isso está correto? Tem algum comentário acerca? Com certeza. Tenho. Veja, o que acontece? Hart dizia que o direito subjetivo é a soberania em pequena escala. Kelsen entendia também o direito subjetivo em termos belicosos. É como se eu tivesse uma arma contra o Bruno e contra o Gabriel. Nós celebramos um contrato de compra e venda. Ok? Gabriel vende um carro para mim. Eu tenho o dever de pagar ao Gabriel. Contemporaneamente, pela lógica individualista que se materializou ao longo do tempo, o Gabriel tenderia a achar que ele tem um poder diante de mim. Mas pela lógica aristotélico-tomista, na realidade, o que o Gabriel tem é o que nós poderíamos chamar de justo natural, né, ou justo subjetivo. Em certo sentido, nos limites da língua portuguesa, ele tem um poder, mas não porque ele está acima de mim, mas é porque se ele exercer esse seu direito, a justiça se consubstancia. E então isso é benéfico para nós dois e para toda a sociedade. Imagine a seguinte situação. O nosso Código Civil, ele tutela um princípio interessante, que é o princípio da solidariedade familiar. Então, imagine, eu estou no meu escritório de advocacia, aparece um casal de idosos dizendo que tem um filho abastado, um filho bastante rico, mas eles sequer têm o que comer. Eles estão passando dificuldade. Eles já pediram ajuda para o filho deles, mas o filho deles disse, eu não vou ajudá-los, se virem. Eu chego, doutor, o senhor pode me ajudar de alguma maneira? Eu posso, claro que eu posso. Olha aqui o Código Civil, olha o que ele tem a favor de você. Olha a Constituição Federal aqui reconhecendo. Olha aqui o Código de Processo Civil. Aqui eu posso entrar com uma ação de alimentos, naturalmente o juiz vai deferir a sentença a favor de vocês dois e nós teremos a justiça restaurada. O filho poderia até ficar com raiva, mas no fundo, o que acontece? O direito subjetivo
faz bem em relação a ele, não é um mal, não é um poder que, se exercido, se consubstanciado, irá de alguma forma feri-lo. Ele pode até achar que sim, mas não. Quando exercido, o que se concretiza é o que é devido a cada um, é a justiça propriamente. Você dá a cada um o que é seu. E isso é benéfico para toda a sociedade. O direito não é uma arma. O direito subjetivo não é uma arma. Ele pode até ser entendido como um poder que eu tenho em relação a você. Pelos limites da língua, eu diria a vocês que o direito é propriamente subjetivo, o justo, por natureza. É Não sei interessante, se né? eu me fiz claro. Oi? Oi? Não ouvi. Não sei se eu me fiz claro, se deu para entender. Não sei se deu para entender. Ah, fez. Não, sim, porque nessa palestra do professor Vitor, inclusive, muito boa, recomendo a todos, acho que é Os Direitos Humanos entre a Liberdade e o Vício, se eu não me engano, e a Virtude, não lembro. Ele fala justamente disso, né, que virou, na verdade, uma coisa que as pessoas veem como um poder sobre as outras e um direito contradiz o outro, e aí as pessoas levantam direitos humanos, dignidade da pessoa humana como uma arma retórica vazia, né, e só gera mais guerra. Agora, outra coisa interessante... Pode falar, pode falar. Eu ia só dar um exemplo para você, bastante contemporâneo disso. E pode surgir até alguma polêmica aqui na nossa live, não tem problema, polêmica faz parte. Alguns autores, contemporaneamente, Michael Tooley, Peter Singer, Marianne Warren, são autores muito inteligentes, têm defendido que nós só teremos propriamente direitos quando nós atingimos um estágio de amadurecimento orgânico em que nós podemos raciocinar. E isso dizem, olha, só surge ali depois de uma semana de nascido, depois de um mês de nascido. E a partir daí, a Marianne Warren, não. Justiça seja feita a ela, não. Mas Michael Tooley e Peter Singer justificam, inclusive, o infanticídio. Porque não haveria propriamente pessoa. Olha a ideia que há aqui. É a ideia de que eu estou diante de uma coisa, um objeto, nós somos da mesma espécie, eles não questionam o aspecto biológico. Eles disputam a questão filosófica. Estamos diante de uma pessoa humana propriamente? Não. Pessoa humana é só quem está apto imediatamente a raciocinar. E a partir daí tomam o direito subjetivo como algo que pode ferir a existência daquela realidade. Mesmo que o nascituro não fosse pessoa, nós não podemos, por exemplo, fazer o que nós bem entendermos com um animal. Senão nós nos reduziríamos em dignidade, nós nos reduziríamos aos próprios irracionais. Nós devemos o respeito ao animal, não porque o animal traga em si mesmo algo de digno, mas porque nós, como seres dignos, temos responsabilidades. E são responsabilidades de fraternidade, de respeito. Ah, sim, eu vou abater um animal. Ok, para alimentação. Tudo bem. Eu vou abater por abater. Qual o sentido disso? Não há sentido nenhum. Então, acaba que os direitos, assumindo esse caráter belicoso hoje, começam a ser usados numa guerra retórica dos dois lados. E surge, entre outras coisas, um direito humano a abortar. Porque não é senão um direito humano de você tirar a vida de um outro ser humano. Eu estava lendo um material hoje que diz respeito ao chamado aborto racial. E aí começa a dar um tilt na cabeça de quem pensa em termos belicosos. São pessoas que querem abortar porque não aceitam a cor ou a origem social da criança. Uns vão dizer, não, mas aí a mulher não tem liberdade sobre o corpo totalmente. Outros vão dizer, não, é total. E a briga se estabelece de diferentes maneiras. Professor, eu até estava, quando eu estava escutando o senhor, me veio uma dúvida na mente, o seguinte, né? Me parece, olhando para o cenário de hoje, que a gente está tornando alguns direitos que seriam relativos, como se eles fosse imposto como que eles fossem absolutos, né? Então, nós hoje tratamos, um exemplo, né? Não está falando do aborto.
que eles chamam hoje de direitos reprodutivos e tal. É uma seara perigosa, né? Então, eu queria ter um comentário assim do senhor nesse sentido, né? A gente chega nesses extremos, do que é e que não é. Né? Muito. Veja, olha, em 1971, uma autora importante faleceu em 2019, chamada Thompson, escreveu um artigo que ficou muito famoso, chamado A Defense of Abortion, uma defesa do aborto. A tradução para o português. O argumento central dela ali é o seguinte, olha, a mulher tem a mulher não, todos os seres humanos têm uma liberdade absoluta sobre o próprio corpo. Isso vale, inclusive, para o nascituro. O nascituro é a pessoa. Eu concedo isso a vocês. E a pessoa desde a concepção. Mas isso não dá a ele o direito de, estando no corpo de uma mulher, usar do seu corpo sem que haja um consentimento por parte dela. Qual o problema que começa a surgir aqui? Claramente, Thompson não levou o seu argumento às últimas consequências. Se eu tenho um direito absoluto pelo meu corpo, isso significa que eu, ao escutar a minha vizinha que está sendo estuprada, por exemplo, tenho o direito de não levar a mão ao telefone e ligar para a polícia? Se eu estou livre de ameaças? Poderia eu, infartando agora, sendo ajudado por você, Bruno, cheguei no hospital, sobrevivi. Deveria eu pensar, se eu quisesse, a equipe médica que me salvou, porque eu não autorizei que tivessem tocado no meu corpo? Uma mãe hospitalizada, uma gestante hospitalizada, ela tem o direito de exigir não ser alimentada porque ela tem uma liberdade sobre o próprio corpo? Claro que não. Você troca os pontos de referência. Você pega um meio, a liberdade ela é um bem fundamental, mas é um bem instrumental, ou seja, ela existe a serviço dos bens básicos. Então a liberdade pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Se eu fizer uso da minha liberdade para respeitar bens básicos, maravilha. Se eu fizer uso da minha liberdade para violar bens básicos, como Hitler fez, aí surge um problema. O mesmo vale em relação, por exemplo, ao trabalho. O trabalho também é um bem maravilhoso na maioria das vezes. Se, e tão somente se, ele estiver ordenado a bens básicos. Se o meu trabalho é ser traficante, surge um problema. Se o meu trabalho é explorar mulheres sexualmente, começa a ficar complicado. O trabalho propriamente dito se consubstancia quando eu respeito os bens básicos. Então, por exemplo, o médico propriamente se ele não fizer algo que não seja contrário à medicina, é um exemplo belíssimo de trabalho. O professor que procura o conhecimento. Agora, não existe assaltante profissional. A gente costuma falar, por exemplo, em matador de aluguel ou assassino profissional. Ok, é uma analogia que a gente pode fazer. O termo profissional aqui não é muito adequado, né? Porque não é uma profissão propriamente dita. O que nós temos ali é um exercício da liberdade para matar. Não é o trabalho em si. O trabalho em si e a liberdade em si são bens que se consubstanciam quando respeitam bens básicos. E é isso que nós não podemos esquecer. Então, você pega a liberdade, leva a ONU, leva ao parlamento, e então, mesmo dizendo que todos os direitos são relativos, não se aceita que existem absolutos, você absolutiza uma situação. É isso que tem acontecido. Isso se mostra em diversos pontos. Nós estamos vivendo hoje um momento de intolerância muito forte, violação à liberdade acadêmica, violação à liberdade de expressão, a tal da cultura do cancelamento, etc., mostra essa inversão que você bem notou. O que é fim em si mesmo, apesar de ser evidente, não é percebido, não é óbvio. E a argumentação lógica, muitas vezes, é deixada de lado. Você começa somente a atacar. É isso que acontece. Uma pergunta aqui, uma dúvida que me surgiu, né? Porque eu não posso falar muito da nova teoria da lei natural, porque eu, de fato, não estudei
ainda nunca peguei uma obra do Finis, mas eu já li algumas coisas sobre a teoria clássica, alguns autores da teoria clássica, né? E assim, eu queria saber se, para essa interpretação da escola neoclássica, existe uma teoria dos meios, de bens intermediários, para se buscar os bens básicos, né? E seriam, assim, para ferir a legitimidade deles, aferir, no caso, não ferir. Existe algo assim nesse sentido? Não saberia dizer se existe uma teoria, né? O que nós temos, inclusive um livro anterior a Natural Law, Natural Rights, explicando o que significa ser livre. A teoria da lei natural, você vê que eu quase não falei liberdade aqui, mas o pressuposto de tudo que eu estou dizendo é o que o ser humano racional, que é livre. Então, é preciso ter essa noção de que a liberdade é talvez o grande bem instrumental para que os bens básicos se consubstanciem. Em certas situações, nós devemos vetar a liberdade. Nós fazemos isso, por exemplo, quando prendemos alguém, né? Então, não sei dizer se há propriamente uma teoria, mas há uma tentativa de se enfatizar isso. Nós somos livres, mas nós não somos livres para fazer tudo o que nós queremos, porque nós somos seres, ou deveríamos ser, responsáveis. A responsabilidade. E isso fica muito claro quando nós podemos apreender logicamente o primeiro princípio da moralidade, ou o princípio supremo da moralidade, que os bens básicos devem ser perseguidos e tudo que for contrário aos bens devem ser evitados. Ou, nos termos que Aquino coloca, amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, se afere a legitimidade desses bens intermediários, digamos assim, justamente reparando se eles estão ferindo algum bem básico de modo desproposital, né? Não sei se desproposital, mas enfim. Exatamente. Vamos botar, por exemplo, do trabalho, talvez fique mais fácil. Nós poderíamos dizer que existem trabalhos, se nós pegarmos assim no conceito que a gente costuma usar, propriamente ditos, ou seja, aquilo que realmente é trabalho, e aquilo que não é trabalho, aparenta ser um trabalho. Então vamos lá. Por exemplo, é trabalho propriamente dito ser professor, ser médico, ser filósofo, etc. Né? Ser motorista, ser empregada doméstica, ser dona de casa. Ok. Não é trabalho propriamente dito aquilo que viola bens básicos. Então, por exemplo, o cafetão não é um trabalhador nesse sentido propriamente dito. Existe um dever moral de trabalhar? Sim. Se os bens básicos devem ser perseguidos e tudo que for contrário a eles deve ser evitado, os meios para os bens básicos também devem ser perseguidos. Que é o caso do trabalho, é o caso da liberdade. Então, eu posso deduzir, logicamente, esses deveres, mas eles não serão absolutos, exatamente porque não são fins em si mesmos. Aí estaria a legitimidade, propriamente. O trabalho pode ser moral, pode ser imoral. O Finis ele tem um conceito metodológico, o caso central, o caso periférico, não cabe aqui falar, mas tem um pouco a ver com essa situação. Professor, já encaminhando aqui para o final, já estamos quase chegando no horário, o senhor pediu para, na verdade, uma pergunta e também deixando espaço para o senhor falar do seu livro com o professor Vitor. Queríamos aqui indicações bibliográficas, um pouco nesse sentido de direitos humanos, a teoria da lei natural, né, algo que a gente possa nos auxiliar nesses estudos. E também deixar aí o espaço para o senhor falar sobre o lançamento. Bom, eu queria agradecer, é claro, primeiramente. Foi, assim, uma experiência interessante, muito boa. Vocês são jovens muito interessados, isso me alegra, isso valoriza o nosso trabalho. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil compreender a teoria da lei natural, às vezes fica parecendo um pouco fora da realidade, mas não é. Conforme nós começamos a dialogar com isso aí, nós vamos perceber que toda a questão prática depende de um embasamento filosófico,
de ordem ética e ordem antropológica, que a teoria da lei natural proposta por Tomás de Aquino parece trazer de uma forma bastante sólida. E falando especificamente de livros que poderiam auxiliar nesse ponto, no Brasil, o professor Barzotto, talvez vocês certamente conhecem, Filosofia do Direito, o livro dele, talvez seja o melhor livro de filosofia do direito do Brasil. Nesse campo da lei natural, sim. No campo da lei natural, certamente. Há um livro também denso, mas muito bom, do Arthur Maria Ferreira Neto, também brasileiro, chamado Metaética. Muito bom. O professor Leandro Cordioli, vocês conhecem, inclusive lançou um livro sobre a justiça de John Finnes, que é interessante. Primeiro vamos falar aqui daqueles que estão relacionados à lei natural. Há uma tradução para português. Eu estou tentando focar no que está em português. Tá? Em inglês eu vou falar muito mais. Vamos deixar em português, especialmente para quem está começando. Há um autor chamado David Oderberg. Oderberg. E foi traduzido em 2 volumes. Teoria Moral e Ética Aplicada. Teoria Moral e Ética Aplicada, exatamente. Ele é vamos dizer, um autor que dialoga muito com Finnes, mas não procura ser um papagaio, ele não repete tudo que o Finnes diz. Tudo que vocês puderem encontrar do Robert P. George, em português, também é sempre bem válido. Ao lado do Christoph Tollefsen, Tollefsen, Tollefsen. O George tem sido um dos grandes nomes de defesa da teoria da lei natural, aplicando a situações concretas. Aborto, matrimônio, voto, direitos políticos, liberdades civis, direito de ir e vir, etc. O melhor livro do George se chama Making Man Moral. Esse livro deve ser lido todo. É um grande livro. Não é um livro tão fácil. Nenhum deles é. De introdução, eu vou recomendar um artigo com o mesmo título dessa palestra, escrito por mim e pelo Vitor, Bens Básicos, Moralidade e Dignidade da Pessoa Humana, Fundamentos da Lei Natural de Tomás de Aquino. Ali vocês vão ver que o referencial teórico é Tomás de Aquino e a interpretação é feita à luz dos ensinamentos dados pela chamada nova escola da lei natural ou escola neoclássica da lei natural. Latino-americano de maior peso é um argentino chamado Carlo Ignacio Massini. Tudo que vocês encontrarem dele vale a pena. É um grande autor. E eu recomendo, vocês terão acesso à bibliografia vasta, o livro que eu e o professor Vitor vamos lançar este ano, nós somos os organizadores, chamado Dignidade da Pessoa Humana e Direito à Vida, Estudos de Filosofia, Direito e Bioética. Aqui, na primeira parte, o livro está dividido em 7 partes. Nós tratamos da questão filosófica da dignidade da pessoa humana. Então, o que é a pessoa? Por que essa pessoa é digna? Há um fundamento racional que nós tentamos desenvolver também. Na verdade, não é um fundamento. É uma forma de entender a dignidade da pessoa humana, considerações teológicas à parte. Eu tentei fazer isso, inclusive, na minha dissertação de mestrado. Eu não tinha como abordar com vocês aqui. A questão que fica é possível? Eu acho que sim. No Brasil, é o professor Carlos Ferraz, é também um dos grandes expoentes da teoria da lei natural. O livro, voltando, ele tem na segunda parte uma análise biológica, então nós fazendo referência a quando surge a vida, como e quando surge essa vida, quando termina, nós analisamos questões como a morte cerebral, etc. Ativismo judicial, são muitos pontos que certamente contribuirão aí para o direito. É uma parte reservada ao direito civil, reservada ao direito penal, reservada ao direito constitucional, que é uma parte de aplicação desses fundamentos teóricos que podem parecer bastante abstratos, mas a aplicação prática é enorme. Até fiquei meio assim agora que eu vi, em meio de 1 hora, você tratar do que é a lei natural é realmente um desafio para quem está ouvindo, talvez. Mas eu acho que se vocês fixarem bem a ideia de que existem bens básicos,
de que existem princípios práticos básicos, de que existem deveres e direitos morais absolutos, e que a partir disso pode se consubstanciar a justiça e o bem comum, que são coisas diferentes, aí vocês começam a entender como nós chegamos propriamente na lei positiva, qual o nosso papel enquanto estudiosos do direito, profissionais do direito, etc. Muito obrigado, professor. Perfeito, muito obrigado, professor. Agradeço imensamente o aceite, agradeço ao Gabriel também, agradeço a todos que participaram. Agradeço a todos Espero também. que possamos estar novamente aqui juntos, ou quem sabe também quando acabar isso tudo aí, a gente possa eventualmente também estar ou aí, ou quando o senhor vier aqui no Rio, eventualmente. Fica aí o nosso agradecimento. Só uma coisa que eu queria... Pode falar, professor. Não, eu ia só agradecer, realmente, só agradecer mais uma vez. Não, a última coisa que eu ia dizer para o pessoal é que a gente está programando para o próximo mês uma palestra com o professor Cordioli, e vai ser sobre direito natural e falácia naturalista, que é um tema que ele tem tratado no canal dele, então fica o convite se não acontecer algum imprevisto que, enfim, faça com que eu não tenha a próxima palestra, mas estão todos convidados, inclusive o senhor, professor. Eu com certeza vou participar, e vocês vão entender por que falei tanto em para ser. Não tem como o professor Leandro Cordioli falar sobre a falácia naturalista, demonstrar porque Tomás de Aquino e John Finnes não caem nessa falácia, sem fazer uso dessa expressãozinha, para ser, que é o grande diferencial, a grande inovação da lei natural contemporânea. Muito obrigado a todos e Valeu, gente. Boa noite. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.